Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente. Decisão do STF que ameaça a liberdade da imprensa gera denúncia internacional. É isso mesmo. A Associação Brasileira da Imprensa e Federação Nacional dos Jornalistas preparam uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal junto à Organização dos Estados Americanos. Esta ação surge em resposta à recente decisão do STF que permite responsabilização judicial de empresas jornalísticas por entrevistas que atribuam falsamente crimes a terceiros. O comunicado conjunto à Associação Brasileira da Imprensa e à Federação Nacional dos Jornalistas será encaminhado a Pedro José Vaca Villarreal, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Associação Brasileira da Imprensa, presidida por Otávio Costa, visa alertar sobre uma possível interferência do STF na liberdade da imprensa no Brasil. André Marcília, advogado constitucionalista, alerta que a medida do STF pode induzir a autocensura nas redações jornalísticas. Marcília critica a decisão, considerando-a um risco contraditório à liberdade da imprensa, um direito fundamental. Veja o vídeo. Consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência e, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência, que evidentemente é critério de responsabilização em toda parte do mundo. Silvio, a questão é como provar isso, né? É daquelas declarações, essa do Barroso, parecida com a Carmen Lúcia naquele 20 de outubro do ano passado, no TSE, quando o Tribunal Superior Eleitoral praticou censura e ela disse, olha, parece censura, aliás, é censura, mas vai ser só dessa vez, é uma censura até cirúrgica. Tal dia, acaba tal dia. Termina na segunda-feira, né? Pois bem. É a mesma coisa essa declaração do Barroso. Olha, é cerceamento de liberdade de expressão, parece, mas ele está tentando fazer um rodeio, mas é disso que se trata. Eu queria, Paula, ler aqui um brevíssimo trecho, um artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo, pelo Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho, ele que é advogado criminalista. O título é Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF ao decidir sobre entrevistas. Aspas. O Supremo Tribunal Federal protegia a liberdade de expressão, sempre ameaçada por governantes e agentes públicos que adoram jornalismo subserviente e pelego. Mudou. Agora, o STF pretende estabelecer um regime político de intangibilidade da honra de personalidades e políticos, inclusive corruptos e pilantras. Nem a ditadura foi tão ambiciosa. E aí, ele traz aqui um caso para lá de curioso, né? Ele lembra, por exemplo, em 2015, quando o ministro Gilmar Mendes disse que, em pleno petrolão, o Brasil vivia um modelo de governança corrupta, algo que merecia o nome de cleptocracia. Os jornais seriam responsabilizados pela fala do ministro Gilmar Mendes? Bom, e nós seguimos nesse assunto, nós vamos conversar com um advogado especialista em liberdade de expressão e direito digital, André Marcília, sobre essa tese, então, que foi aprovada ontem pelo STF, que responsabiliza a imprensa pelas falas dos entrevistados. É hora, então, de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, André, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando para o senhor a sua avaliação a respeito dessa decisão do Supremo, da possibilidade, então, de responsabilizar veículos de comunicação pelas falas dos seus entrevistados. Muito boa noite.
Boa noite, cumprimento toda a bancada, prazer estar com vocês. Olha, péssima essa decisão. Ela não é só péssima porque responsabiliza os veículos, mas porque impossibilita que essa tese seja aplicada na prática. É inviável. Essa tese, quando ela for aplicada, ela vai ter a possibilidade, que é sempre um perigo, de um juiz, dentro da sua subjetividade, entender o que é ou não a tal grave ameaça, a tal grave negligência, ou qualquer coisa do gênero. O próprio caso do Diário de Pernambuco, que motivou até essa decisão, não foi uma grave negligência. Então, isso fica sempre a cargo da subjetividade de um juiz. É sim um perigo, não é só um perigo porque responsabiliza, mas porque deixa termos vagos, abertos, e a gente fica sempre à mercê da boa vontade de um juiz entender que a liberdade de expressão e de imprensa no país vale a pena. André, eu vou abrir a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino. Muito boa noite, doutor. Eu tenho uma pergunta de interesse até pessoal, mas acho que é interesse geral. Quando o ex-presidente Lula estava preso, se não me engano, ele tinha o Twitter, as redes sociais dele liberadas. Ele podia tuitar alguém em seu nome, a conta não tinha sido banida do país. Eu estou num inquérito que eu julgo, eu e muitos outros juristas, ilegal, né? Eu estou num inquérito. Lá se vão quase um ano, 12 meses já, né, de punição preventiva, e toda hora que eu vou abrir uma live minha, aparece lá decisão de corte judicial no Brasil, essa live está inacessível. Antes de eu começar a falar, nós vimos agora o presidente do STF dizer que, em hipótese alguma, a liberdade de imprensa está ameaçada e jamais haverá censura prévia. Eu pergunto ao senhor, isso que acontece comigo, eu, jornalista, é uma censura prévia? É uma censura prévia, sem dúvida alguma. Aliás, o Barroso menciona, que já mencionou mais de uma vez, aliás, ele menciona sobre tudo, né? Desde que assumiu a presidência, ele tem falado de tudo. E ele menciona que ele zela e preza muito pela liberdade de expressão. Ele é o presidente do STF. Se ele zela tanto pela liberdade de expressão, está na hora então dele arquivar os inquéritos das fake news, que hoje são 8 ou 9 desdobramentos do primeiro, que se iniciou em abril de 2019. E é esse o inquérito um desses que você menciona. Esses inquéritos são absolutamente ilegais em todas as suas possíveis, em todos os seus possíveis ângulos. Se olhe de que lado for, ele brota dele ilegalidades. E a gente precisa então entender que, sem dúvida alguma, tudo o que dele sai é viciado. O entendimento de que um perfil deve ser derrubado, ou pode ser derrubado, a pessoa pode ser impedida de falar, é censura prévia pura, porque você censura no futuro. A partir do momento que você comete um ilícito e aquele post nas redes sociais, aquele post não é retirado, apenas ele, mas sim todos os demais, e aí eles ainda te impedem de falar qualquer coisa no futuro, pressupõe-se um ilícito. A gente não pode pressupor má fé. Isso é censura prévia, explícita. E vou dizer mais, o Barroso mencionou que essa decisão não acarreta censura prévia, acarreta algo pior que a censura prévia, porque a censura prévia, pelo menos, você escreveu algo, você escreveu e não pode publicar. No momento em que você, por exemplo, numa entrevista ao vivo, está sob risco, sem saber, está às cegas, sem saber o que o entrevistado vai falar, sem saber se aquilo é ou não algo que vai te responsabilizar, é pior que a censura prévia, porque aquilo sequer foi ao ar e já está sob risco a atividade jornalística exercida. Nós estamos conversando com o advogado André Marcília. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor, para que os nossos muitos milhares aí de espectadores soubessem, queria que o senhor explicasse o que diz a Constituição sobre liberdade de imprensa. Boa noite, Augusto. Olha, a liberdade de expressão e de imprensa ambos as liberdades estão na Constituição, no seu artigo 5º, no artigo 220, em outras leis esparsas, assegurando
que a manifestação é livre no país, ressalvado o anonimato. Então, essa é a única ressalva, não existe outra. Quando o STF ele cria ressalvas, ele condiciona o exercício da liberdade de expressão, como tem feito desde 2019, aliás, desde o início desses inquéritos, condiciona a uma responsabilidade que apenas eles podem dizer qual é o limite dessa responsabilidade, ou condiciona a promoção de determinados valores democráticos que só eles podem nos dizer quais são. O limite que é criado não está na Constituição, está apenas na cabeça dos juízes do Supremo, e esse limite, portanto, porque não está na Constituição e a Constituição apenas garante o exercício da liberdade de expressão, é indevido. O que o STF tem feito é promover restrições indevidas. E o que a Constituição prega, Augusto, é que o STF deveria proteger a liberdade de expressão. Uma Suprema Corte, em qualquer país do mundo, ela guarda a Constituição e a Constituição guarda a liberdade de expressão. Portanto, ela protege a promoção da liberdade de expressão e não veda o seu exercício, sobretudo de forma irregular ou indevida. Pergunta agora é de Adalberto Piotto. Doutor André, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado por nos atender aqui. Eu vou me ater a esse critério que o senhor colocou sobre a subjetividade do juiz, porque o ministro Barroso falou que as empresas só serão responsabilizadas em caso de dolo, má-fé ou grave negligência, que o Supremo não explica o que seria isso. Ou seja, ficaríamos, como o senhor disse, sob a subjetividade de um juiz, que neste caso eu espero que pelo menos seja de primeira instância que vai julgar, porque se for no Supremo a gente está perdido. Mas mesmo assim, esse juiz de primeira instância, ele vai levar em conta, eu suponho, a realidade atual, em que a Corte Máxima do país, o Supremo Tribunal Federal, tem um inquérito sem fim, ou inquéritos sem fim, o que é uma obscenidade jurídica. Reinterpreta a Constituição a toda hora, até reescrevendo o que não é papel dele, o papel esse é do Congresso Nacional. Reescreve, inclusive, conceitos pacificados de entendimento constitucional. Põe o seu regimento interno acima, sobrepondo-se à Constituição, o que eu já nem sei qual adjetivo usar para descrever isso daí. Sem contar que agora a gente viu tem um desrespeito à coisa julgada. Ou seja, o que a Justiça decidir pode ser decidido de outra forma diferente, independentemente do tempo. Como é que esse juiz de primeira instância, com tamanha insegurança jurídica, com esse lamaçal, esse lodo em que você não tem segurança de nada, como é que ele vai julgar o que seria dolo, má-fé ou grave negligência? O Supremo, que deveria pacificar, não está piorando ainda mais a interpretação da lei? Boa noite, Piotr. Tá, se você vai fazer uma tese que é ruim, é melhor não fazer. Na verdade, a tese fixada pelo STF é frágil. E por ser frágil, não devia nem ser feita. É melhor a gente ficar sem nada do que com essa tese. Porque ela possibilita justamente que um juiz se valha dela para dizer qualquer coisa. Para entender que a responsabilidade do veículo é o que ele entenda que deva ser. É muito ruim isso. O que é uma grave negligência numa entrevista ao vivo? Então, por exemplo, aqui, se eu disser algo que é ilícito, como é que isso vai ser apurada, a negligência da empresa que me possibilitou ser ouvido? E se eu tivesse aqui, por exemplo, e ao meu lado estivesse outra pessoa, eu acusasse a pessoa ilicitamente e a pessoa me acusasse ilicitamente, o veículo ia ser responsável pelos dois? Um acusou o outro, o veículo promoveu o debate público e se torna responsável pelos dois. Como é que você apura isso? O problema do STF é que ele entende que a liberdade de expressão ela é não é um direito, ela é algo que eles devem nos entregar, nos conferir se nós nos comportarmos bem. É isso que virou a liberdade de expressão no país. E a partir disso, então, sem dúvida alguma, faz sentido uma tese dessa. Agora, nesse caso, eles passam a pior do que tudo isso, que é fazer com que o exercício dessa tese, ou a aplicação dessa tese seja tão subjetiva que a gente está nas mãos de qualquer, como você mencionou, qualquer juiz de primeira instância ou qualquer reviravolta que aconteça no judiciário pode expor o veículo, pode calar um jornalista. Pergunta agora é de Silvio Navarro. Doutor, boa noite. Obrigado pela entrevista. Qual seria um eventual caminho para revisar
essa decisão? Talvez pela própria corte? O Congresso Nacional tem prerrogativas, tem caminhos para revisar essa decisão que impõe censura, impõe autocensura aos veículos de comunicação. Eu fico imaginando como será possível fazer uma entrevista ao vivo, praticar jornalismo ao vivo a partir de agora. Boa noite, Silvio. Pois é, a gente fica de mãos atadas, na verdade. Eu vejo que os caminhos para revisar, em tese, claro, você alegar a inconstitucionalidade, mas quem vai julgar no final? O próprio STF. O caminho seria, por exemplo, você poder fazer uma reclamação ao OEA, ou tribunais internacionais, mas são caminhos mais políticos do que jurídicos. Então, não há caminho. E, na verdade, essa não é uma tese que eles tiraram da cartola. É preciso que se diga que a tese que está norteando essa decisão está sendo fomentada há muitos anos. É a mesma tese que foi aplicada às redes sociais. Na verdade, quem puxou essa divergência nessa última decisão agora sobre a imprensa foi o Moraes. E o Moraes tinha já um entendimento consolidado sobre as plataformas serem responsáveis pela fala ilícita dos seus usuários. Ele está fazendo uma analogia. Se a plataforma é responsável pelos usuários, se eles falarem algo ilícito, o veículo é responsável pelo entrevistado se ele disser algo ilícito. Está tratando a imprensa como tratou as redes sociais. Essa é uma tese que está no PL das fake news. Aliás, no PL das fake news há uma menção ao dever de cuidado. Dever de cuidado é justamente essa necessidade de que a imprensa busque a verdade. Vocês vejam bem, nem Aristóteles, nem Platão conseguiu buscar a verdade completa, mas o PL das fake news exigia esse dever de cuidado, que era assim chamado. O dever de cuidado está também nessa decisão. Então, essa tese que agora resultou na decisão que a gente viu ontem, ela vem sendo alimentada há muitos anos, vem sendo aplicada às redes sociais, é muito difícil que seja revertida, porque não foi algo simplesmente que aconteceu, que eles tiraram, não estavam num bom dia ou qualquer coisa do gênero. Não, é uma tese que simplesmente está sendo ampliada das redes sociais, migrada das redes sociais para a imprensa. Esse é o ponto grave da história. Não tem volta porque é uma tese sólida do STF. Após criticar decisão do STF, Bolsonaro relembra a fala pós-campanha. Vocês vão sentir saudade de mim. Veja o vídeo. Estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi: vocês vão sentir saudade de mim. Vão sentir saudade da gente. Não é que eu sou bom, não. E outra notícia já na tela. Lira e Gilmar firmam um acordo para substituir a PEC do Supremo. Texto mais brando vai ajudar a Suprema Corte. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados irá votar um projeto de lei que visa substituir a PEC aprovada no Senado Federal, que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O texto em questão foi acordado entre o presidente da Casa, Arthur Lira, e o ministro do Gilmar Mendes. Apelidado de PL da moderação dos poderes, segundo o Globo, a proposta visa permitir que as liminares sejam emitidas apenas durante o recesso do Judiciário, sendo julgada pelo Tribunal na primeira sessão, após a retomada dos trabalhos. O PL será votado na CCJ no dia 12 de dezembro e deve ser aprovado no plenário até o dia 22, último dia de sessão na Câmara. Com esse acordo entre Lira e Gilmar Mendes, a PEC aprovada no Senado não entraria em debate, sendo substituída por um texto mais brando. Arthur Lira deve ser cobrado pelo povo nas ruas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.